Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago para vocês a minha experiência com a leitura deste livro aqui, A Inquilina de Whitefield Hall, da Anne Brontë, uma das irmãs Brontë. Se você quiser me acompanhar para conhecer um pouquinho sobre essa história, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Publicado em 1848, era vitoriana, ali na Inglaterra, A Inquilina de Whitefield Hall foi escrito pela autora Anne Brontë. Ela escreveu 2 livros, 2 romances, que um foi Agnes Grey, que eu já li também, e agora eu li A Inquilina de Whitefield Hall. E foi um livro assim que me chamou muita atenção. Eu tenho lido os livros das irmãs Brontë, eu já li o livro da Charlotte Brontë, eu li Jane Eyre. Eu já li o da Emily Brontë, que ela escreveu apenas um livro, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, e da Anne Brontë eu já li esses 2 livros agora. Das 3 irmãs, pelo que eu li até o momento, a Anne Brontë foi uma das escritoras assim que mais teve uma palavra ali de denúncia sobre várias coisas que aconteciam naquela época. Considerado um livro feminista, ela denuncia várias coisas sobre, principalmente sobre a situação das mulheres. Tanto, por exemplo, em Agnes Grey, ela fala muito sobre as condições de trabalho para as mulheres naquela época, que trabalhavam como preceptoras, por exemplo, como foi o caso da própria Anne Brontë. Ela fala um pouco sobre a sua experiência, sobre o mercado de trabalho, vamos dizer assim, daquela época. E aqui, em A Inquilina de Whitefield Hall, ela faz outro tipo de denúncia, que é sobre a situação das mulheres nos relacionamentos, no casamento. É interessante falar aqui que as irmãs Brontë, elas morreram muito cedo, elas morreram muito jovens naquela época, pelas condições de vida que se tinha naquela época, as pessoas acabavam falecendo muito cedo. Tanto a Emily Brontë morreu primeiro de tuberculose, e logo em seguida a Anne Brontë também faleceu também da mesma doença, que uma acabava passando para outra ali, enfim. E por último ficou a Charlotte Brontë, que foi a que também morreu jovem. Ela foi a última dos filhos ali a falecer. E quando a Anne Brontë faleceu, a Charlotte Brontë ficou responsável por administrar ali as obras das irmãs. E esse livro aqui, ela acabou proibindo que fosse publicada uma nova edição dessa obra aqui da Inquilina de Whitefield Hall, justamente pelos assuntos que eram abordados aqui nesse livro. E de certa forma até esse tipo de censura que foi feito, infelizmente pela própria irmã, pode ter feito com que livros como, por exemplo, Jane Eyre, da própria Charlotte Brontë, e O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, tenham ganhado tanta fama no meio literário, e um livro como esse aqui acabou ficando mais esquecido, mais deixado de lado. Ele tinha um grande potencial para ter sido um livro tão importante quanto as outras 2 obras são conhecidas hoje em dia. Então a gente tem aqui um livro que fala sobre várias questões que para aquela época eram muito complicadas de se ler, de se ouvir falar. E muitos críticos literários daquela época eram homens e imagina o tamanho da dificuldade desses homens para estarem lendo coisas sobre a forma como os homens são na realidade, né? A forma como eles estavam sendo retratados aqui não agradava mesmo, mas pelo que eu já li da Anne Brontë, tanto aqui na Inquilina de Whitefield Hall quanto em Agnes Grey, eu percebo que ela não está ali muito para agradar ninguém, ela está querendo falar realmente a verdade, ela está querendo dar voz àquelas situações que eram escondidas na época, que ninguém tinha coragem muito de falar e ela tinha. E aí então a gente começa aqui a conhecer um pouco desse livro. A gente tem uma narração que foi uma das coisas que me surpreendeu bastante aqui. Esse livro é narrado não por uma mulher, e sim por um homem. E olha só, um livro que fala sobre algumas verdades sobre os homens daquela época, sendo narrado por um próprio homem. Olha que coisa interessante que ela fez aqui nesse livro. Então o livro é narrado por um personagem chamado Gilbert. É um rapaz que mora ali numa determinada cidade, e num determinado momento ali, uma senhora se muda para uma mansão ali na vizinhança, a mansão de Whitefield Hall. E ele começa a observar, né, essa mudança. É uma cidade pequena, todo mundo, os vizinhos ali já ficavam atentos para as mudanças que ocorriam ali na região. E chama muita atenção o fato de uma mulher ter se mudado sozinha para essa mansão junto com o seu filho pequeno. E
mesmo da parte do Gilbert nesse momento, você percebe que ele faz os seus pré-julgamentos ali sobre aquela mulher. E a história é narrada como se o Gilbert estivesse contando uma coisa do seu passado, uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, uma coisa muito íntima, numa carta que ele escreve para um amigo. Então ele vai descrever aí para o seu amigo que aconteceu uma coisa na vida dele, uma situação assim e tal. E ele vai contar a história sobre essa moradora de Whitefield Hall. E essa moradora se chama Ellen, e ela se muda então para essa mansão de Whitefield Hall sozinha, junto com o seu filho pequeno. E ela está vestida de preto, ela está enlutada, e às vistas dos vizinhos ali, eles acreditam que ela seja uma mulher enlutada, uma viúva que foi morar com o seu filho pequeno ali naquela mansão. O Gilbert, ele é aquele rapaz solteirão ali da região, e ele fica atento com a chegada dessa mulher ali na vizinhança. Ele, obviamente, ele faz os seus pré-julgamentos, mas nada muito absurdo, mais de uma forma normal ali, realmente, porque chama atenção. A Ellen é uma mulher muito bonita e está ali com aquela roupa de quem está viúva, então ele começa a fazer algumas observações sobre aquilo. E a Ellen, na verdade, ela é uma pessoa que está fugindo de uma situação muito complicada, principalmente para aquela época. Ela está fugindo de um casamento abusivo que ela estava passando e que ficou numa situação assim insustentável, então ela precisou fugir com o seu filho. Isso que eu estou dizendo não é spoiler, porque isso está na sinopse do livro, então fiquem tranquilos. E então ela começa a viver ali bem reclusa com seu filho, ela não quer muito contato com a vizinhança, afinal de contas, está fugida, né? Ela está se escondendo, e então ela tenta falar o mínimo possível de si mesma para os vizinhos. Os vizinhos vão atrás dela, vão visitá-la, querem ter um contato com ela, querem que ela vá até a igreja, enfim, aquela coisa ali de região. Só que ela tenta sempre ser educada, mas sempre se resguardando, sempre tomando cuidado, sempre tendo o seu filho mais próximo dela possível. E isso vai começando a fazer com que os vizinhos, as pessoas ali, comecem também a pré-julgá-la. Eles acham que ela talvez esconda alguns segredos, mas línguas que não é de hoje que existem, elas começam ali supor as suas ideias sobre o que poderia ter acontecido com ela, ou por que ela não quer muito estar ali na comunidade, enfim. Vão acontecendo ali algumas situações que cada vez mais fazem com que a Ellen fique mais reclusa também. E no decorrer da história a gente vai tendo então a narração do Gilbert, contando como ele foi se aproximando da Ellen, como ele foi conhecendo um pouquinho da história dela conforme ela ia falando para ele, porque ela teve muito cuidado para contar qualquer coisa sobre a sua vida, até que a gente consegue descobrir realmente o que aconteceu, tudo o que aconteceu na vida da Ellen para ela chegar até esse momento em que ela foi para Whitefield Hall. Então eu não vou entrar nos detalhes, obviamente, mas você vai ver que é um livro assim que vai te levando para um universo que ainda infelizmente é muito atual, que é toda essa situação de abuso que as mulheres sofrem em seus relacionamentos. E aqui no caso, obviamente, por ela ser casada com um homem que achava que ele tinha total e pleno poder, porque realmente naquela época era mais ou menos isso mesmo. Os homens achavam que eles eram donos das mulheres. Primeiro, os seus pais eram donos de suas filhas, e depois, quando casavam, elas só trocavam de dono, né? O marido começava a ser o dono da esposa e elas tinham que acatar, e é muito complicado isso, né? A gente vê que é uma cultura muito, naquela época principalmente, era muito enraizada, e que estamos aí décadas e décadas e décadas à frente, e parece que ainda existe muito dessa cultura de que a mulher tem que ser submissa ao homem, e que o homem, a partir do momento que ele está num relacionamento com aquela mulher, ele é o proprietário dela, ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive aqui a Ellen é uma pessoa tratada como uma mulher muito forte, almejava o amor, queria um casamento feliz porque ela amava o seu marido, mas que logo depois do casamento ele acabou se mostrando para ela como ele era, e as pessoas, né, naquela época principalmente, né, na era vitoriana, as pessoas realmente não
não criticavam tanto os homens por causa disso, porque afinal de contas eles eram homens, então eles podiam beber, eles poderiam trair, eles poderiam sair e ficar dias fora sem dar satisfação, enfim, podia fazer de tudo. E ela entra numa situação que ela começa a ficar desgostosa, né, com tudo aquilo e começa a sofrer. Vão acontecendo muitas coisas ali com ela. Então a gente vai descobrir ao longo da narrativa do Gilbert o que aconteceu de fato, como aconteceu de fato. A gente sabe o que aconteceu com ela, mas a gente fica curioso por saber como tudo isso ocorreu, né? Como foi essa vida e como ela conseguiu fugir, enfim. Essa é a grande graça desse livro aqui, a gente entender como tudo aconteceu. É um livro assim que fala muito, então, sobre uma crítica, sobre aquela sociedade patriarcal, sobre aquela forma como as mulheres eram tratadas naquela época. E por isso que eu falo que é um livro que é muito à frente do seu tempo. Ela foi uma pessoa muito corajosa, sem dúvida nenhuma. Tanto é que a própria irmã acabou, depois do falecimento da Anne, ela acabou meio que proibindo aí as novas edições desse livro aqui, porque ela também não concordava, ela tinha um pouco de receio ali do que estava sendo escrito aqui pela Anne. Eu acredito que a Anne Brontë, junto com suas irmãs, ela se destaca nesse quesito de ser mais corajosa no que ela quer falar, no que ela quer criticar, ela quer mostrar para a sociedade o que ela estava enxergando. Isso era talvez bem visto por algumas pessoas, mas a grande maioria realmente não gostava daquilo que ela escrevia. Então, é uma pena para a época, mas que bom que esse livro ainda resistiu e a gente tem a possibilidade de conhecer uma obra dessa, uma obra tão atual, tão importante. E para vocês que ainda não conheciam A Inquilina de Whitefield Hall, se tiverem oportunidade de ler, leiam, porque é enriquecedor demais essa leitura aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se animem a ler, a conhecer a obra da Anne Brontë, tanto A Inquilina de Whitefield Hall quanto Agnes Grey, que são obras excelentes, que merecem ser conhecidas, falam de assuntos muito atuais e muito importantes. E deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!